Calvert, da Jamaica. Essa também é osso duro, hein? Olesya Pov, da Ucrânia, raia 6, também pode ser considerada a favorita. Vem a Lekeisha Lawson dos Estados Unidos, está na raia 7. E a Céline Distel Bonnet, da França, vai aparecer na raia de número 8. La Française deuxième GP de France en salle cet hiver sur 60 mètres, Céline Distel Bonnet. Muito bem, vai começar então a prova, tudo pronto em Reims, na França. E Vetlalova, búlgara, está posicionada, sempre uma das grandes atletas, uma simpatia de pessoa, realmente impressiona, né? Ivete Lalova, com seu sol ali no plexo solar, né? Vamos lá. E valeu! Tá valendo a prova mais rápida, 100 metros rasos. Lalova tá na raia de número 4, Calvert na 5. Vamos lá, na Pov na 6. Lalova passa em primeiro e vence. 11:36. Não teve pra ninguém. Ivete Lalova vence a prova e até com uma certa facilidade, Rui. Pois é, confirmou o favoritismo, né? Como você havia comentado. Fez uma prova boa, largou bem, tem um bom tempo de reação, tudo. E fez o que ela já vem acostumando. Não fez o seu melhor tempo nem da temporada, mas aí ninguém está fazendo aqui, principalmente os favoritos. Acho que esse beijinho teve endereço, hein? Será? Olha a diferença, a foto mostra o quanto ela está na frente das demais, hein? Muito à frente, faz uma bela largada, ela vem melhorando tecnicamente bastante, né? A gente que já tinha transmitido outras provas da Lalova, da Diamond, do ano retrasado, do ano passado, na Olimpíada ela não foi tão bem como deveria, mas aos poucos vai voltando aqui. Pois é, ela que tem uma performance. Ela que já sai largando, percebeu uma diferença das outras atletas, ela já corre em linha, uma perna bem alinhada, né? Se você traçar uma linha assim embaixo das passadas dela, vai ver que ela corre praticamente sobre ela, isso desde a largada, né? Os atletas, muitos no começo, acabam espaçando um pouquinho mais as pernas para ganhar uma aceleração um pouco melhor, e ela tem uma característica um pouco diferente das outras. E ela vai mantendo esse padrão de técnica de corrida até o final, né? Então ela aproveita muito bem a força dela aplicada no solo. O problema é hoje em dia você suplantar jamaicanas, né? No caso específico aqui da Shelly-Ann Fraser, que é a campeã olímpica. Aliás, bicampeã olímpica, né? Porque ela havia vencido em Pequim e venceu em Londres no ano passado. E a própria americana Carmelita Jeter, que é campeã mundial. Ou seja, não é fácil você superar essas grandes atletas. Pois é, a Jamaica que está com uma escola de velocistas, né, muito forte, tanto no masculino quanto no feminino, renovam atletas, há muitos praticantes lá na Jamaica em provas curtas. Isso faz com que sempre tenha algum atleta despontando aí mundialmente, e realmente é difícil batê-los, né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai mostrar a última prova do dia. Lembrando que no próximo domingo, direto de Birmingham, 11 da manhã, você acompanha a Diamond League mais uma etapa. E hoje à noite, 7 da noite, aqui no Band Esportes, direto dos Estados Unidos, né, da Universidade de Indiana, você vai acompanhar a seletiva americana rumo ao Mundial
de Barcelona, Mundial de Natação de Barcelona, que acontece em agosto. Bom, voltamos aqui com o salto em distância. Tá aí o Luiz Felipe Melis. Aí vem o espanhol, hein? Sexta e última tentativa, sexto e último salto para o espanhol Melis. O espanhol que já tem uma marca de 8,43 na sua carreira, passou 8,01 metros nessa temporada, já tem uma idade um pouco avançada, né? Já passou dos 30 anos, mas não perdeu muita performance por isso. Vamos acompanhar o salto dele. E despede-se assim do evento, né? Pois é, ainda não chegou na marca dos 8 metros, mas nenhum atleta chegou hoje também, né? Vamos ver, esperar a marca dele. Esse evento, como a gente disse aqui, sexto colocado. Esse evento, como a gente disse aqui no início, ele é dedicado ao francês Alain Mimot. O Alain Mimot, que foi maratonista, né? Ele que disputou provas de 5, 10 mil metros e também maratona, e que morreu aos 92 anos. Ele que teve como seu maior algoz o locomotivo humana Emil Zatopek. Tanto é que o apelido dele era Sombra de Zatopek. O cara que sempre corria a sombra do Zatopek. Podemos dizer que deu o azar de nascer na mesma época. O que eu costumo dizer sobre o Tyson Gay, né? Infelizmente ele nasceu junto com o Bolt. O Ryan Lochte nasceu junto com o Phelps. E aqui o Kopekin despede-se também o atleta russo. Pois é, ele que aproveitou muito bem a tábua, né? Olha só, fez sua melhor marca, mas como vimos na imagem, ele aproveitou a tábua inteira. Não gostou muito do salto, mas conseguiu pelo menos aproveitar o máximo da tábua. E JJ vai ele o seu crucifixo para o último salto. Lá vem ele. Só queria entender, ele beija e ele guarda, né? Eu só não entendo por que ele guarda. Cada maluco com a sua mania, né? Já que ele decidiu correr com esse medalhaço no peito aí, com essa corrente, esse cordão, né? Como eles gostam de chamar. Lá vem o JJ. Tem boa velocidade o JJ, parte para o seu último salto. E agora fica no aguardo exatamente. Nossa, mas pisou muito, mas muito longe de tudo, né? Perdeu uns 30 centímetros com certeza nesse salto, só de ter feito a marca errada, né? Ele que não conseguiu encontrar a marca dele, uma vez ele queimou muito, outra hora ele passou muito atrás, ele não está se encaixando na marca dele, né? Isso não costuma acontecer muito com atletas desse nível, acontece mais com atletas no começo, mas às vezes o fator vento ou o dia do atleta não está muito concentrado na prova, porque a variância dele de marca é muito grande, né? Quando a gente viu no último salto dele, ele queimou mais de meio pé, e agora ele pegou um pé para trás, né? Isso aí é quase um pé e meio de diferença, não pode alternar tanto assim nesse nível de competição.
Muito bem, lá vem ele, hein? Ele que não conseguiu executar uma bola fechada, mas deve ter percebido que queimou e desistiu do salto, né? Não é comum fechar tão em pé como ele fechou agora, provavelmente sabendo da queima, preferiu não se jogar, caiu um pouco em pé. Bom, nesse instante a apresentação dos atletas para a prova dos 2.000 metros. Como é que você classifica essa prova, hein, Rui? Porque não é uma prova olímpica, né? A prova de 1.500 seria assim, mas 2.000 foge aí, são 5 voltas na pista. Como é que você classifica essa prova? No fundo, nós temos algumas provas assim, né? Que não são olímpicas e acabam sendo de exibição, né? Os atletas até gostam de fazer, de variar um pouquinho, né? Para o atleta é importante variar. Assim como tivemos aí os 5.000 marcha atlética, às vezes temos prova da milha, tem até provas famosas da milha, apesar de não se enquadrar em Jogos Olímpicos. E para o atleta que está sempre acostumado com aqueles 5.000 ou 1.500, acaba ficando meio termo, provas de 3.000, 2.000, acabam sendo provas interessantes para ele, né? E assim, para o público que também está acostumado a ver sempre as mesmas provas, é interessante ter uma variação, e acaba sendo até para o próprio atleta um pouquinho diferente. E o que acontece? Ele não está acostumado a correr a prova, ele vai ter que se virar agora, eles não se preparam para isso, né? E tem uma particularidade. E aí você fica na dúvida se sai um pouquinho mais forte, se você sai um pouquinho mais fraco e perde tempo, eles vão ter que tomar a decisão agora, né? Cada um tem uma prova aí que se dá melhor, se vai bem no 1.500, são mais 500 metros aí para ele percorrer. Talvez um atleta dos 5.000 queira fazer uma prova um pouco mais curta, rápida, arriscar de repente. Eles fazem normalmente tiros de 2.000 no treinamento. Acaba sendo interessante de assistir. Muito bem, prova dos 2.000, são 5 voltas, finalizando esse evento. Daqui a pouquinho na programação do Band Esportes vai chegar o nosso Ivan Zimmermann. Bom que essa chuva não molhou, né? Molhou, não molhou muito, né, Rui? Serviu para atrapalhar um pouquinho as meias do salto com vara, né? Mas acabou não foi aquela chuva, né? Mas deixou a pista um pouquinho carregada assim, mas para os atletas não prejudicou. Atrapalhar. Não. Se eu ficar com o guarda-chuva esperando aí o salto, parece um bom salto. Foi o último também. Segue o 2.000 metros, continuam aí correndo próximos um do outro, naquela fila ali, ninguém querendo correr por fora, correndo um no vácuo do outro. Isso aí para quem puxa a prova acaba sendo mais desgastante, né? Vale lembrar isso. O primeiro colocado aí puxando, os outros vão no vácuo ali, ele acaba fazendo um pouquinho mais de força, correr atrás, correr no ritmo do outro atleta é um pouquinho mais fácil, por isso que existem os pacers, né? Os coelhos. E pareceu aí que até o técnico entrou aí para incentivar ali no raia 4. É uma prova festiva, mas que tem lá seu valor. Esse é o Roybin Betts. Ele é queniano e também é o pacemaker. Tem 2, né? Já parou e ele segue. Até justamente, como eu falei, correr puxando a prova não é muito bom. Esses pacers estão fazendo o trabalho direitinho. O outro atleta vem bem próximo dele, aproveitando aí o ritmo que ele está impondo na prova. Tem coelho que atrapalha mais que ajuda, né? Mas não é o caso aqui. Todos correndo direitinho, né? E mantendo aqui todo o trabalho de ritmo para a prova, né? Vão ditando o ritmo da prova. Pois é, em provas mais